Olá pessoal, estamos iniciando mais um projeto aqui na ON Sports, é o Pod On, o podcast oficial da ON Sports. Esse projeto onde a gente vai poder, com certa frequência, falar dos eventos esportivos realizados aqui pela ON, das provas de corrida, de bike, enfim, todo o nosso trabalho, trazer gente para cá para estar conversando, bater esse papo gostoso, os nossos atletas, organizadores, parceiros aqui da ON, enfim, tudo que envolve o mundo da corrida. E hoje estou aqui com... Eu sou o Fogaça, para quem não me conhece, jornalista aqui da ON Sports, para quem me conhece também, continuo sendo Fogaça, né, Luiz? E aqui o nosso CEO, o nosso diretor-geral da ON, Luiz Bittencourt. Tudo bom, Luiz? Tudo bom? Bom dia, Fogaça, bom dia a todos que estão acompanhando a gente aqui. Um prazer estar iniciando esse novo projeto aí da ON, né? Trazendo esse podcast aí, trazer bastante informação para o pessoal aí, falar um pouquinho das nossas provas aí, trazer novidades, trazer todo o mercado da corrida de rua aí. Show de bola. Olha só, a gente está gravando aqui dia 29 de agosto, então, e vai para o ar, né? Então você está assistindo, agora foi gravado hoje esse podcast, e há 17 anos, em 2004, para quem não sabe, aconteceu aquele fatídico episódio do Vanderlei Cordeiro de Lima nas Olimpíadas de Atenas, que ele estava chegando, ele ia completar a prova, ele ia ser uma medalha de ouro, e aquele maluco, sem noção, padre irlandês, né, que tirou ele da prova, ele acabou ainda conquistando a medalha de bronze. Pois é, ainda com todo aquele feito, ele ainda conseguiu conquistar o terceiro lugar, né, com toda aquele motivação que ele teve, né, não desistiu, acabou não desistindo, né, isso depois ele ganhou várias... Um baita maratonista, né, mas tirou o nosso gostinho da medalha de ouro. Tirou o nosso gostinho da medalha de ouro, né, mas conseguiu a medalha de bronze, e depois aí tem toda essa história do Vanderlei que a gente conhece hoje, né, então isso é gratificante também pelo espírito esportivo que ele teve de não desistir da prova. Foi lá, ele estava liderando o frouxo, mas conseguiu completar ainda. E é uma referência pra gente, né? Isso. E o Vanderlei, por que eu trago esse assunto? Porque o Vanderlei é uma referência e inspirou muitos atletas. Inclusive os nossos atletas que estarão no final de semana participando acho que a nossa maior prova, né? Desafio Rota da Baleia 80K é a nossa maior prova. Nossa maior prova, né? De distância, de atletas também, vai ser em breve. E que tem todo o nosso coração aí, nossa queridinha também, né? Junto com a Maratona de Tubarão. São duas provas assim que a gente se empenha bastante para entregar um evento super bacana. Não só uma corrida de rua, mas todo um evento, né? Toda uma experiência para os atletas que vêm participar. A gente está na reta final, é a última semana aí de organização, batendo na porta a prova, o Desafio 80K Rota da Baleia. Neste sábado, dia 2, a partir das 5, 6 da manhã. Primeira largada, 5 horas da manhã. Largada solo, 5 horas da manhã, primeira largada, né? E esse ano a gente tem a novidade, que é a distância de 40K. Então a gente vai ter uma modalidade também do 40K, para quem não quer encarar os 80 ainda, ver como é que vai ser, né? Então vai ter a largada dos 40K, vai ser a largada às 11 horas da manhã, na praia da Imbituba. Teremos os campeões do ano passado, confirmaram a presença, Luiz? O Gauchinho, confirmaram, masculino. Isso, a Juliana, que é no feminino, e o Gauchinho no masculino. E esse ano tá mais forte aí, tem bastante concorrente, bastante forte aí. Aumentou bastante o número de atletas também. A gente tem cerca de 100 atletas participando na modalidade solo. No 80K grande, 70% são homens e 30% mulheres. E aí vai estar uma disputa bem bacana, assim. A gente quer ver se consegue até bater o recorde da prova. Para dar uma dimensão da grandeza dessa prova, a Maratona de Tubarão, que esse ano a gente realizou a segunda edição, a gente teve em torno de 140, Luiz, é isso? Maratonistas, 42K? Isso. Quantos atletas no 42 esse ano? Agora tu me pegou com essa informação. Mas né, foi mais de 100, né? Isso. Mais de 100. E a gente tem 100 atletas correndo 80K. Então é muito maior, porque é uma distância muito mais difícil. Poucos atletas se desafiam a correr 80 km. Bom, a gente, como tem um carinho especial e gosta muito, tem muito amigo atleta, não vai chamar de maluco para não criar uma confusão. Mas é muita loucura correr 80 km. Claro que todo mundo se prepara para isso, né? Isso, tem todo o seu preparo, né? Um desafio pessoal, eu acho, de cada pessoa conseguir conquistar completar, né? Esses 80 quilômetros. E a gente sabe assim, não é uma prova total de montanha, né? Para quem é mais da área das ultras aí. Não é aquela altimetria muito grande, mas ela é uma prova bem desafiadora e é um dos percursos mais lindos do Brasil, se não o mais lindo do Brasil. A gente pode até confirmar aí, vários atletas já confirmaram que é o percurso mais lindo do Brasil.
Então, quem não veio, quem não se inscreveu para participar desse ano, está convidado para o ano que vem. Então, desafio Rota da Baleia, dia 29 de agosto de 2024. A gente já tem data confirmada. E vem se desafiar, né, no percurso mais lindo do Brasil. Eu confirmo essa informação, acredito nisso, porque a gente tem aí, conhece bastante prova por Brasil afora, e as ultramaratonas, geralmente, por ser uma distância muito grande, ou ela gira em torno de um percurso menor, e daí tem prova que o atleta dá 2 voltas, 3 voltas naquele percurso, ou é um fim de mundo total, né, em que o atleta parece que é ele e Deus e mais ninguém, e aqui não, na nossa prova o atleta está contemplando um litoral incrível, né, o litoral catarinense. Então você larga de Laguna, passa por Imbituba, chega em Garopaba, então não tem como ser o percurso é desafiador e percurso diferente também, né? O pessoal das ultras aí tá acostumado a muita montanha, muita subida, que às vezes não dá nem para correr, né? Você tem que escalar os morros. Não chega a ser uma corrida, né? Uma trilha, um desafio, né? Fala um pouco do percurso, Luiz. Quantos % desse percurso a gente tem de asfalto, a gente tem de areia de praia? Dá pra gente dimensionar? A maioria é o quê? Isso, vamos lá. O percurso, a prova está baseada, assim, dividida em dois blocos, né? O primeiro bloco ali é um pouco mais de praia, praia mesmo, né? Então, na beira da praia o atleta corre. E a segunda parte começa a ficar a parte mais difícil, mais técnica, né? A gente vai ter dunas, umas dunas bem pesadas, as dunas da Ribanceira. E aí tem várias trilhas que são encantadoras, né? Tipo a Praia do Rosa, a Praia da Ferrugem, a Praia da Silveira, tem a trilha do Caranha, tem a Praia d'Água. São várias trilhas bem bacanas. A prova está dividida mais ou menos nessa distância ali, né? Nesses dois percursos, assim. Mas ela é bem mista, né? Tipo, ela assim tem... Ela pega um estradão no Moles da Laguna, que é uma estrada de chão que tem um visual incrível ali do Moles, né? Pode correr do lado dos botos ali, que é um local quase único no mundo. E aí depois você pega um pouco de praia, pega trilha, pega um pouco de estrada de chão, bastante trilha, costão, dunas, atravessa alguns riachinhos. É um percurso bem bacana que o pessoal tem que vir se desafiar, e quem não conseguir pode acompanhar. A gente vai fazer uma transmissão ao vivo durante a prova, tá? Uma novidade aí que a gente está divulgando. A gente vai ter uma transmissão ao vivo durante toda a prova. A partir das 6 horas da manhã a gente vai estar começando a fazer a transmissão, e o resultado a gente vai estar divulgando a cada ponto, tipo assim, resultado parcial, assim, as parciais ao vivo, assim, o atleta passando ponto, a gente já vai ter o resultado dele para divulgar para o pessoal, para quem está acompanhando também. Bacana. Quantos pontos de hidratação a gente tem nessa prova? Está falando de 80 quilômetros que passa por 3 municípios, 3 cidades. Isso, na verdade, assim, como é em beira de praia e tal, a gente não tem a hidratação para os atletas em vários pontos, assim, igual numa corrida de rua a cada 2 quilômetros. A gente tem alguns pontos de troca, que é um ponto de controle, que são 8 pontos de controle. Isso, 8 pontos de controle. Isso, esse 8 pontos de controle que é variável a distância dele. E aí lá o atleta pode pegar os produtos, né? Vai ter água, hidratação, tem isotônico, vai ter fruta, vai ter guloseima, tudo que ele precisar vai ter nesse ponto de controle. O atleta que faz o solo, ele é obrigatório, né, correr com uma mochila para ter sua própria água, porque vai ter um percurso lá de 12 km e ele precisa tomar se hidratar, né? Então, tipo, até chegar àquele ponto ele pode usar a sua bag, né, até porque, como o Luiz falou, né, a gente tem as provas de 5 km em que coloca talvez 2, 3 pontos de hidratação, porque a gente tem atletas que estão iniciando na corrida de rua. Então, digamos que o atleta que está iniciando, ele ainda está se adaptando a esse mundo, então ele tem o costume de tomar um pouco mais água. Pega muito a parte psicológica, né? O atleta, quando vê aquele ponto de água, meio que vai contando também os seus quilômetros. Um atleta que faz 80, 100, 120, não está tomando água toda hora também. Ele já tem um preparo físico em que ele absorve muito mais líquido. Enfim, quem é da área de fisiologia entende mais, né? Isso, ele já está acostumado também a correr com a mochila, né? Se hidratar não chegar naquele ponto de água lá e virar o copinho, senão não consegue correr também. E quando a gente vê prova, principalmente na TV, vamos lembrar de Olimpíada, grandes provas e tudo mais, você vê que às vezes o atleta passa e não pega a hidratação, porque ele perde 1 segundo ali. Então ele tá dentro do programa dele, ele faz as paradas dele. Então a prova tem as suas paradas, mas o atleta tem os seus próprios pontos de parada. E o legal dessa prova, da Ultra, né, do Desafio da Baleia, a gente tem uma previsão assim, do primeiro atleta completar em 8 horas. Então são 8 horas correndo. Então ele para no posto de hidratação, no posto de controle ali, ele se alimenta.
Ele come uma massa, ele vai ter um preparo, ele já vai ter um apoio staff da equipe dele para auxiliar isso, né? Ele faz a selfie dele ali. Faz a selfie, vai, tipo assim, ele não consegue correr. Tipo assim, esse é o primeiro, a previsão de 8 horas. E aí a gente tem o último, né? O último faz uma previsão de 13 horas de prova. Então ele tem que parar, se alimentar, se hidratar, ele troca de tênis, troca de roupa. É uma prova que ele se desafia, né? Ele não vai brigar com outro por segundos. Ele vai se desafiar próprio para vencer. Ele vai vencer ele mesmo. Essa prova tem isso, assim. Temos 100 atletas inscritos no 80K. Então, assim, o desafio é os 100 atletas completarem. Os 100 serão com certeza campeões. Isso, completou. Aí tem aquele segundo escalão, digamos assim, que é o pessoal de ponta que briga por título, mesmo por pódio. Vamos relembrar, então. Largada, hora e local. Largada, 5 horas da manhã. Primeira largada, né, do 80K, 8 horas da manhã, 5 horas da manhã, em Laguna, no Moles. 5 horas largo solo do 80K. 5h30 largas duplas. Aí 5h45 largos quarteto. E 6 horas largo o octeto. E aí depois, 11 horas da manhã, a gente tem a largada em Bituba, que é a novidade, né, do 40K. Isso a gente fez esse horário para quê? Para o pessoal que larga o 80 chegar primeiro lá em Garopaba. E a partir das 10 horas da manhã, a gente já vai estar em Garopaba com toda a arena montada, pronta, com várias atrações. Tem uma expo lá com algumas lojinhas e tal. O pessoal fica com o convite também para o pessoal ir lá no dia, né? Prestigiar, vai ter um telão passando a prova ao vivo. Com então teremos um evento o dia todo em Garopaba. Tem um evento o dia todo, das 10 da manhã até o final do dia. Aonde Garopaba? Ali Garopaba na Praia Central, ali tu ali. chegou na Praia Central, bem na Praia Central, na Avenida dos Pescadores. Premiação, que hora é previsto? Premiação está prevista às 19 horas. Toda a premiação a gente preconiza assim, o último atleta chegar, né? A gente até às 18 horas descansar, tomar um banho, que geralmente o pessoal fica lá, e volta para a arena para receber a premiação. Então a premiação está prevista para as 19 horas. Quantas pessoas envolvidas nessa prova? Então, são cerca de 150 staffs, né? Pessoal direto e indiretamente ali trabalhando, e são 400 atletas esse ano. A gente conseguiu colocar 400 atletas. Então, praticamente, nós temos quase um staff para cada 3 atletas. Por aí, é bastante staff, né? Bastante staff. São 80 quilômetros. Falar um crescimento um pouquinho da prova, em 2019 ela foi a primeira edição, né? A gente teve 174 atletas. E aí hoje a gente já está com 400, então a gente já está com mais de 100% da primeira prova. Então, em 3 edições, a gente já conseguiu dobrar o número de atletas. Então, ela vai chegar a ser a maior prova, uma das maiores do estado, com certeza, em números ou de atleta ou de quilometragem. Em números, a gente tem uma meta, né? A gente sabe que como é praia e tal, é uma área de preservação ambiental, também a gente passa grande parte por ela. A gente quer limitar um pouco também, a gente não quer abrir muito, não quer colocar 3, 4 mil atletas. Nossa meta é, no máximo, 1.000 atletas e trazer o pessoal de fora para conhecer a região também. E quem for daqui também, que queira conhecer a região, correr e poder avistar uma baleia, né? Que não é qualquer lugar que tem no mundo assim, tu poder avistar uma baleia. Essa aqui que está no vídeo aqui, ó, a baleia. Balinha aqui. Então, vamos falar um pouquinho dos números da prova aqui para a gente ter noção aí. 20% atleta do 80K solo, 20% 40K solo. E o resto, 60%, vai ser o revezamento. Então, a gente tem o dupla, quarteto e octeto. A gente tem o pessoal de fora também, do Uruguai, que vai estar prestigiando o evento. Tem uma equipe boa aí. E 70% dos atletas são de Santa Catarina. A gente tem 24% do Rio Grande do Sul. E a gente tem mais 6% de outros estados. Paraná, São Paulo, Pernambuco, Mato Grosso do Sul. Então, a gente tem atletas de outras regiões ainda. As próximas edições, a gente quer trazer mais gente ainda. Tem atleta de fora do país? Tem atleta do Uruguai, Argentina. Isso, teve Uruguai e Argentina. Esse ano vai vir uns uruguaios. E um número interessante aqui também, no 80K solo, 82%, né? No começo eu falei outros números lá. 82% são homens e 18% mulheres. E no 40K, 45% são mulheres. Então a gente vê o grande número de mulheres se desafiando numa longa distância, que a gente sabe que não é tão comum, né? E só para registrar, que eu acho que é um registro muito importante, por mais que a gente tenha 80% de homens no solo 80K, quem ganhou ano passado foi a Juliana, ela ganhou a prova geral. Ela foi a primeira a chegar, então ela chegou primeiro que todos os homens e todas as mulheres. E logo depois chegou o Gauchinho, então, completando o masculino. Mas o atleta mais rápido da edição do ano passado foi a Juliana.
Então, a gente vê aí, é uma atleta que tá de novo aí, quem sabe ela chega na frente dos homens de novo aí. Uma atleta guerreira, forte, né? Tá voltando Acostumada aí com também, trilha. treinando bastante. Ela é bicampeã, né? Ela já tinha ganhado uma edição no feminino e agora ela ganhou a edição geral, assim, ganhou até dos homens, né? Então ela vai buscar o tricampeonato. Vem forte para buscar o tri aí, tem umas outras mulheres fortes aí também, mas ela tá forte para buscar o tricampeonato da baleia. Galera, esse foi o Pod On, né? Nossa primeira edição, testando aí esse novo projeto aqui da On Sports. O objetivo sempre é levar mais informações para você. Curta, compartilhe, participe. A gente vai buscar fazer outras edições também ao vivo, com a interação do pessoal, trazer convidado, enfim. Até a próxima, Luiz. É isso. Obrigado, pessoal, por acompanhar a gente e até a próxima.